noite, irmãos, que é um culto de ensinamento da palavra, nós conhecemos mais a palavra de Deus e também daquilo que Deus quer falar através da sua palavra, amém? Então abram as vossas Bíblias no texto que está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Quem for achando diz amém. Nós vamos ler, irmãos, todo esse texto até o final do capítulo, tá bom? Até os 50, para que a gente tenha a compreensão completa. Diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu, ali para comer com ele. Primeira coisa, irmãos, que a gente compreende, na cultura judaica, sentar na mesa, irmãos, era sinal de comunhão. Então Jesus, aqui a gente pode ler como se Jesus, ele foi ter comunhão com um fariseu, amém? E rogou-lhe, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, ele estava pensando, né? Se este fora profeta, ele está fazendo um julgamento aqui de Jesus. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, porque o mestre, ele leu o pensamento do fariseu, né? Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Chamou Jesus de mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Vamos supor aqui, deixa eu ver uma pessoa endinheirada aqui, o Eduardo, né? Vamos supor que o Manel está devendo o Eduardo R$50. E eu estou devendo R$50.000. Aí o Eduardo chega aqui num dia de bom humor, a Esté fez um almoço abençoado. Aí ele chega aqui de bom humor e chama eu e o Manel e diz: olha, não precisa mais vocês me pagar aquela dívida não. Quem é que vai amar mais o Eduardo? Eu que estava devendo 50 mil ou o Manel? Vai ser mais grato? Eu, né, irmão? Eu, porque eu ia me rebolar para poder pagar esse dinheiro, mas como ele perdoou R$50, o Manel arrumava ali com qualquer um e pagava. Então o que Jesus está dizendo é isso: quem mais tem dívida é o mais grato. Ele quis comparar o seguinte: se a mulher tinha muito pecado e Jesus a perdoou, então ela é mais grata a Jesus. Os irmãos compreenderam? Continuando. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porque era tradição, irmãos, um visitante, as pessoas têm um criado para lavar os pés dele, porque as estradas empoeiradas, eles de chinelos, então sempre tinha uma pessoa para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. O que era o ósculo, irmãos? Era o cumprimento que o judeu dava. Quando chegava uma pessoa na sua casa, homem,
ele dava o beijo ali do rosto, né? Até na igreja primitiva ainda tinha isso. Amém, irmãos? Olha, às vezes você não quer cumprimentar o seu irmão, dá a paz do Senhor, fica fugindo do seu irmão e apertar na mão. Imagina se fosse nesse tempo, irmão. Chegar o irmão barbudo, sei lá. Né? Então Deus é bom. Então dê cumprimente a paz do Senhor só na mão, né? Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Amém, irmãos? Meus irmãos, eu quero esta noite, aqui, a gente vai ver um pouco desse acontecimento para tirar lições para nossas vidas. Aqui nós temos 3 personagens. Nós temos Jesus, o Senhor, que é chamado para uma casa, a casa de um fariseu. E lá, quando eles estão nesse jantar, chega uma mulher que a Bíblia afirma que ela é pecadora. Eu quero, na primeira introdução aqui, irmãos, esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas, irmãos, ensinam erroneamente que essa mulher é Maria Madalena. Ela não é a Maria Madalena. Amém, irmãos? Esta é a irmã de Lázaro e Marta. Essa Maria, irmãos, embora a Bíblia diga que ela é uma pecadora, não esclarece quais são os pecados, mas ela não é Maria Madalena. Uma outra coisa que falar em Maria Madalena, que nós, e eu mesmo já falei algumas vezes, pela tradição que nós recebemos erradamente, a Maria Madalena, irmãos, não tem nenhum texto na Bíblia que diga que ela foi uma prostituta. E nós, vez por outras, estamos sempre ensinando isso. Mas a Bíblia não afirma isso, irmãos. Afirma que ela foi liberta de 7 demônios. Essa tradição, irmãos, vem de um papa chamado Gregório I. Se não me falha a memória, foi o mesmo que inventou o calendário da nossa era. O camarada gostava de inventar, então ele deduziu, por ela ser uma mulher endemoniada, e ele associou Maria Madalena a esta Maria aqui. E como se diz que ela é uma pecadora, se deduziu que ela se prostituía. Mas em canto nenhum na Bíblia diz que essa mulher aqui, ela é uma pecadora, mas não diz qual é o pecado, e nem em canto nenhum na Bíblia fala que Maria Madalena era uma prostituta. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos através desse texto é isso. Esta não é Maria Madalena e nem Maria Madalena era uma prostituta. Então tem Jesus, tem Maria, olha aí, já ia dizer Maria Madalena. Tem Maria, que vai aos pés de Jesus, e tem o fariseu. Vamos começar pelo fariseu, irmãos. Porque o fariseu, irmãos, ele convidou Jesus para ter comunhão com ele, para entrar na sua casa. E os fariseus, irmãos, eles tinham algumas características. Havia no tempo de Jesus vários grupos religiosos. Amém ou não amém, irmãos? Ah, meu Deus, mas a igreja é demais. Tem a Assembleia, tem a Batista, tem... Irmãos, isso sempre foi assim, irmão. No tempo de Jesus, tinham 4 grupos religiosos. Tinha os fariseus, tinha os zelotes, tinha os saduceus, tinha os escribas. Então, ele fazia parte do grupo religioso, irmãos, que conduzia a nação de Israel. Os fariseus. Os fariseus, eles viviam pela letra. Que letra é essa? Nós vimos terça-feira que essa letra, eu falei sobre isso terça-feira, que essa letra, irmãos, são as leis, os 10 mandamentos que Moisés desceu lá do monte, gravado em pedras. Essa lei, era essa lei que os fariseus, eles conheciam
E fora essa lei que Deus enviou aos homens, tinha as leis morais que os fariseus ali botaram mais de 600 itens para o povo seguir. Eram cargas muito pesadas sobre o povo. Tinha as leis cerimoniais, tinham muitas coisas que os fariseus, eles impunham sobre o povo, mas eles mesmos não realizavam, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Servir a Deus não é peso. Posso ouvir um amém, irmão? Servir a Deus não é peso, irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, para colocar peso sobre você que não vem de Deus. Porque, irmãos, aquilo que vem de Deus não é peso. É por isso que Jesus manda a gente trocar o fardo, nosso fardo pesado com Ele, e diz que o fardo dele é suave. Amém, irmãos? Então, esses fariseus, eles colocavam muitas coisas, irmãos, sobre os ombros do povo que não provinham de Deus, e eles mesmos não cumpriam aquilo que eles colocavam sobre o povo, irmãos. E o que nós fazemos aqui, irmãos, é ensinar a você a ter uma maior comunhão com Deus. Se você quer ter uma maior comunhão com Deus, e isso exige, sim, algum sacrifício da nossa parte, amém ou não amém, irmãos? Então, é isso que nós ensinamos aqui, é aquilo que está na palavra, mas não pesos que algumas igrejas, principalmente nos anos passados, né, impunham sobre o povo, irmãos. O marido tinha que deitar com a mulher de calça comprida. Isso não existe, irmão, na Bíblia, né? As mulheres, elas não podiam raspar a perna, as axilas, tinham que andar aí com a higiene zero, mas isso não existe na palavra de Deus, irmãos. Amém? As mulheres não poderiam usar calça comprida. E aí, irmãos, porque interpretavam a Bíblia que a mulher não podia vestir de roupa de homem, nem homem de mulher. Mas quem foi que disse que a calça comprida é roupa de homem, irmãos, e não é de mulher? Isso são interpretação. E no tempo de Jesus, irmão, que Jesus andava de vestido, e aí? Era roupa de homem ou era roupa de mulher? Então, irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer é que a mulher não podia vestir a roupa do homem, por exemplo. A minha esposa pegar a minha roupa e vestir. Ou eu pegar a roupa da minha mulher. Era isso que ele queria dizer. Amém, irmãos? Mas as pessoas vão colocando carga sobre o povo. Eu conheço uma irmã que ela até conversou com o pastor um tempo, numa outra igreja, porque ela ia trabalhar e o pastor queria que ela fosse de saia. E ela disse: pastor, qual é o mais protegido? Eu ia de calça comprida ou de saia? Para mim, como mulher, qual é o mais decente? E o pastor: não, mas a Bíblia diz que você não pode usar roupa de homem. Então, são cargas que são colocadas sobre as pessoas, que a Bíblia não diz isso. Então, irmãos, eles viviam pela lei, irmãos, e não viviam pelo Espírito, irmãos. E quem vive pela lei, irmãos, ele vive morto. Porque quem vivifica o homem é o Espírito, amém ou não amém? A religião deles, dos fariseus, era exterior, sem qualquer piedade interior. Eles se importavam com a questão exterior, irmãos. Já, irmãos, na nova aliança que nós vivemos, nós temos que nos preocupar com o interior. É aqui dentro que tudo ocorre. É aqui dentro que a gente tem que viver. Amém, irmãos? Não é com o exterior não, irmãos. Não é porque você me vê para cima e para baixo com a Bíblia embaixo do braço, eu todo empacotado, que eu vou ser o homem mais santo do mundo, não. O que vai determinar se eu sou santo ou não é aquilo que procede daqui de dentro, as minhas atitudes, os frutos que eu vou promover com a minha vida. Jesus, irmãos, faz uma crítica para essas pessoas, irmãos. Jesus confrontou os fariseus. Ele diz o quê, irmãos? Lá em Mateus 23, a partir do versículo 25. Aliás, Jesus pegou muito pesado. Mateus 23, a partir do versículo 25. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus. E aí chama eles de hipócritas. O que é o hipócrita, irmãos? É aquele que diz uma coisa e faz outra. É aquele que fala uma coisa e vive outra.
Vai. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, porque tinha uma tradição, né, irmãos? Que eles tinham que limpar. Mas o interior está cheio de rapina e de iniquidades. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O que Jesus estava dizendo é que aquelas pessoas que se aparentavam serem santos, com seus longos vestidos, né, demonstrando terem proximidade com Deus, mas dentro deles, irmãos, era cheio de ossos podres. É por isso, irmãos, que eu sempre desconfio de uma pessoa que quer ser santa mais do que todo mundo. Eu desconfio que essa pessoa, irmãos, ela está escondendo alguma coisa. Não que a pessoa, o que eu digo, aquela pessoa que quer ser santa, sabe, irmãos, julgando todo mundo, sabe, essas pessoas que estão condenando os outros. O professor Olavo de Carvalho, filósofo que morreu agora recente, ele disse que o ser humano tem 12 camadas, ó irmãos, desde que nasce. 12 camadas na sua personalidade. E quando tem uma camada, às vezes, é para esconder alguma coisa dos demais. Então, quando a pessoa, irmãos, ele está ali se fantasiando de crente, bota uma roupa muito bonita, um paletó, uma Bíblia, e você vai levar uma pessoa para algum lugar e a pessoa já vai lhe julgando por tudo, vai lhe criticando, porque a Bíblia é assim, a Bíblia é assado, e você, não é assim. Então, irmãos, Jesus fez muitas críticas, irmãos, a eles, porque eles viviam de uma maneira que era só exterior. Jesus, irmãos, em Mateus 16, versículo 6, ele chega para os discípulos e diz o seguinte, olha, e Jesus disse-lhes, adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Por que Jesus, irmãos, diz para eles terem cuidado com o fermento, irmãos? Porque o fermento, irmãos, frequentemente é usado na Bíblia como uma representação do pecado, algo que corrompe. Então, Jesus está dizendo assim, olha, tenham cuidado com o fermento deles, porque é uma coisa pequena, mas pode se espalhar, irmãos, e afetar o todo. Então, vocês tenham cuidado com os fariseus, porque eu estou ensinando aqui para vocês uma doutrina, Jesus, né, irmão? Estou conjecturando. Eu estou ensinando aqui para vocês uma doutrina, mas se vocês começarem a ouvir os fariseus e quiserem trazer aquilo para cá, isso vai tentar contaminar tudo aqui. Então, simboliza o pecado. Tanto é que na Páscoa judaica, irmãos, na ceia da Páscoa judaica, é instruído eles tirarem o fermento da Páscoa, né? Eles têm que cear sem o fermento. E aqui Jesus está alertando para eles terem cuidado com a doutrina, tanto dos fariseus como dos saduceus. Os saduceus, na doutrina deles, irmãos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição de morte, era tudo aquilo que Jesus estava pregando. Amém? Então tenham cuidado com essas doutrinas. Você já viu quando o pastor diz, olha, tenham cuidado com doutrina que vocês estão vendo na internet, tenham cuidado com certas doutrinas, porque vocês podem, irmãos, serem contaminados. Os fariseus, irmãos, eram conhecidos tanto pela doutrina, a lei, como pelas tradições judaicas. Portanto, o fermento dos fariseus e dos saduceus representa suas doutrinas e suas atitudes que Jesus vê como potencial corruptores.
Então Jesus disse: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Amém, queridos? Então, irmãos, os fariseus estavam sempre, irmãos, em oposição a Jesus, porque eles tinham outra doutrina. A doutrina de Jesus era diferente da deles. E eles estavam sempre ali, buscando pegar Jesus em alguma falha doutrinária, e estavam sempre se opondo à mensagem do Senhor Jesus. Porque a mensagem de Jesus, irmãos, ela ensina, olha como é diferente da dos fariseus, que a religião, ela tem que ter a sede, irmãos, no coração e no espírito, fazendo da pessoa, irmãos, não por imposição, não por força, não por violência, mas a doutrina de Jesus faz a pessoa, no coração e no espírito, ser um verdadeiro adorador. Ela serve a Deus, irmãos, porque ela adora a Deus, porque ela reconhece, irmãos, quem Deus é na sua vida. A ensinamento de Jesus, irmãos, ele ensina, irmãos, que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Tudo que eu vou fazer, irmãos, deve glorificar a Deus. Se eu ler um livro, é para a glória de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Se eu vou fazer algum trabalho, é para a glória de Deus. Isso que o verdadeiro adorador faz, mas sem ser pesado sobre os seus ombros. É por amor, irmãos. É porque nós reconhecemos quem nós éramos e quem nós somos hoje. É porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. É porque nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Por isso, irmãos, nós devemos viver como adoradores e não nos contaminarmos com o fermento que vem dos fariseus. Porque, irmãos, graças a Deus, irmãos, na igreja brasileira melhorou muito. Mas a igreja brasileira, ela é interessante, irmão, ou vai para um lado ou para o outro, né? Nós saímos da época mais pesada dos fariseus, que eram os legalistas, que tudo é pecado, que tudo era pecado. Nós tivemos uma época na igreja, irmãos, que isso aqui, irmãos, era terrível. Não podia tocar violão na igreja, não. Porque o violão era associado aos seresteiros, os camaradas que viviam fazendo seresta, eram as pessoas que não tinham compromisso com Deus, né? Era o mundo. Bateria, então, nem pensar. Então, nós vivemos essa época, irmãos. E nós saímos da época, irmãos, que a igreja era oprimida, no sentido de ser muito legalista, mas hoje nós vivemos numa época, irmãos, também que a igreja quer ser muito liberal. E também não é um extremo nem outro, irmão. Nós devemos ser adoradores, como eu falei, tentando agradar a Deus em tudo nas nossas vidas, mas não por um lado nem para o outro. Tem igreja aí que está fazendo batismo, as pessoas de biquíni, de tobogã. O negócio está brincadeira, irmãos. Não se tem mais reverência, não se tem mais respeito. As igrejas inclusivas, e não é isso, irmãos. A graça não é isso. Amém, irmãos? Então, como diz o pastor Paulo Romero, no seu livro, né? Me esqueci agora o nome, ele disse que estão barateando a graça de Deus. E a graça de Deus não foi barata, irmão. Foi um alto preço que ele pagou para nos salvar. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, nós não estamos vivendo na época dos legalistas, mas nós estamos vivendo um momento também muito perigoso, que é da liberação geral. E aí, irmãos, nem uma coisa nem outra, a gente tem que ficar no centro da vontade de Deus, amém? Então, Simão convida Jesus para ter comunhão, e para ter comunhão com Jesus, irmão, não basta ter conhecimento, porque ele conhecia muito da lei, ele conhecia muito da Torá, mas para ter comunhão com Jesus não basta ter só conhecimento. Para ter comunhão com Jesus, irmãos, a gente tem que ser adorador. Não é só conhecimento, mas é ter uma vida de adorador. Amém? Porque, irmãos, se for só conhecimento, o mundo está cheio de pessoas que sabem de tudo, irmãos. Chico Anísio, irmãos, ele leu a Bíblia completa, de capa a capa 5 vezes.
Chico Anísio, que já faleceu. Mas ele era um adorador? Não sei, né? Não vou julgar a vida dele. Então não é só conhecimento, irmãos. Mas ser verdadeiramente, irmãos, um adorador é ter conhecimento, é ter comunhão com Deus. E é justamente por isso, irmãos, que muitas das vezes os fariseus, eles ficam irritados com os adoradores. Porque o adorador só quer adorar, irmãos. O adorador só quer se derramar na presença de Deus. O adorador só quer buscar de todo o seu coração, irmãos. Enquanto o fariseu, ele quer botar várias normas, regras e liturgias para que essa pessoa chegue até Deus. Mas o adorador só quer uma coisa, ela quer ter comunhão com Deus. Tem adorador aqui esta noite? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Enquanto, irmãos, o adorador é o fariseu é superficial, Jesus chegou, ele não o cumprimentou com o ósculo santo, ele não pediu que lavassem os pés do mestre. Enquanto ele é superficial, o adorador, irmãos, bota no versículo 39, Eduardo, do texto desta noite. O adorador não, irmãos. O adorador se jogou aos pés de Jesus. Ela, com tudo os seus pecados. Versículo 39. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo mesmo. Olha aí a superficialidade dele, dizendo, julgando: se este fora profeta, bem saberia quem a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele estava se colocando acima de Jesus, irmãos. Ele estava julgando Jesus, irmãos. Você já pensou nisso? Já pensou um homem desse entrando nessa igreja? Se ele fala aqui de Jesus, irmão, que seria de nós? Ele estava julgando Jesus, irmão. Isso lá é profeta, rapaz. Profeta aqui sou eu. Porque se fosse eu, não deixava uma pecadora dessa nem chegar perto de mim. Porque eu sou o quê? O bam. Então, ele é superficial, irmãos. Ele não se aprofunda na comunhão com o Mestre, com o Senhor Jesus. Mas enquanto isso, irmãos, versículo 37, Eduardo, olha o que o adorador faz, irmãos. O adorador, irmãos, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, irmãos, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e um unguento, ou seja, ela vai entregar o melhor que ela tem para Jesus. Eu vou em busca dele com o que eu tenho de melhor. Quando você sai da sua casa, você sai com esse pensamento, irmão? Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus esta noite, mas com aquilo que eu tenho de melhor para entregar a Ele. Esse é o adorador, irmãos. Esse é o verdadeiro adorador. Amém? A pessoa, ela foi em busca dele e ela pegou o que ela tinha de melhor para entregar para ele. E aí, irmãos, a gente pode ver, irmãos, que ela se joga aos pés do Senhor. E ali ela derrama aquele unguento todo nos pés do Senhor. Aquele que chegou e não foi lavado os seus pés, ela lavou, irmãos, com unguento e ainda enxugou com seus cabelos. Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro adorador, irmão, ele se entrega totalmente, irmãos. É totalmente. Os irmãos se lembram lá do texto de Gênesis 22, do versículo 1 ao 2, nós vamos ver, Gênesis 22, versículo 1 ao 2, e aconteceu depois destas coisas que tentou, essa tradução aqui eu não gosto, irmãos, porque Deus não tenta ninguém, né? Deus não tenta ninguém, Deus ordenou a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí, irmãos, Abraão era um verdadeiro adorador, ou ele disse, não, eu posso te ofertar tudo, Senhor, mas essa parte aí não, meu filho não, vamos mudar de assunto, Deus, porque por aí não. Ou Abraão, ele se submeteu e obedeceu e foi adorar a Deus no monte para sacrificar o seu filho. O que foi que Abraão fez, irmãos? Ele foi, irmãos, ele obedeceu, porque, irmãos, é isso que Deus espera de nós, obediência, irmãos, porque a entrega de Abraão era total à vontade de Deus. Ele se entregou completamente, irmãos. Toda vez, irmãos, que eu leio esse texto, não tem jeito, irmão. Eu acho que eu já falei para os irmãos. Eu me lembro de um pastor, irmãos, que ele fez uma campanha nesse sentido, né, irmãos? De você entregar tudo para Deus, mas financeiramente. Aí ele marcou o dia, irmão, que todo mundo tinha que trazer o seu dinheiro todinho e entregar no altar. Quando chegou no dia, irmãos, muita gente entregou, mas tinha um senhor lá que não entregou. Aí ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu estava vendo aqui o texto de Abraão, que ele levou o filho, ele obedeceu, ele levou o filho para ser sacrificado, ele entregou tudo para Deus, mas pela obediência dele, Deus mandou ele voltar com o filho. Então eu, essa parte aí, pastor, eu não vou entregar não, vou voltar com o meu tudo. Mas é porque tem essas igrejas, né, irmão, pega esses textos assim para... Mas o que é verdadeiro é isso, irmãos, que o verdadeiro adorador, quando ele entrega tudo a Deus, eu estou falando no sentido geral, irmão, da sua vida, não é de finanças não, irmão, não é só de finanças não, é de tudo, da sua vida. Quando a gente se dispõe, irmãos, a entregar tudo para o Senhor das nossas vidas, irmão, Deus, irmãos, ele corresponde, ele honra o verdadeiro adorador, amém? O Salmo 103, versículo 1 e versículo 2, também a gente pode ver aqui, irmãos, algo maravilhoso. Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aqui a gente já vê que é um adorador. Tudo que há em mim tem que bendizer o nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque o verdadeiro adorador, irmãos, ele agradece a Deus por tudo, e todos os benefícios que Deus tem nos dado, a gente não pode se esquecer de nenhum, porque a gente tem que ser grato a Deus, adorar a Deus em todos os momentos, porque Deus é bom, irmãos, aleluias. Não se adora sem submissão, irmãos, por isso que Abraão, ele se submeteu à vontade de Deus. Adorar a Deus, irmão, não é só no templo, não. Adorar a Deus é com a nossa vida, irmãos. É a nossa vida. É no dia a dia, em todo canto que nós estivermos. Amém, irmãos? Adorar a Deus, eu vou falar mais uma vez, irmãos, não é como o fariseu, mas como Maria. Ela reconhecer quem Deus é na vida dela, ela ser grata a Deus. Essa palavra adoração, irmãos, vem do grego koiné. O grego koiné, irmãos, era o grego que era falado no tempo de Jesus, o grego popular, que as pessoas falavam no tempo de Jesus. Porque tem um grego clássico, esse não era falado nas ruas, não. Esse grego koiné era o grego que era falado na rua. Então, essa palavra adoração, no grego koiné, que quer dizer proskuneo, significa literalmente, irmãos, olha só o que é adorar, é prostrar-se, cair com o rosto em terra, render-se, beijando os pés ou a mão. Isso é que é adorar. É se você se prostrar, irmãos, cair com o rosto em terra, beijando os pés ou beijando a mão. Isso é adoração. Isso a gente pode fazer no sentido espiritual, meus irmãos. Quando a gente chega na igreja, está sendo ministrado aqui, é isso que a gente tem que fazer
no sentido espiritual. Se você quiser fazer no sentido físico, também é válido. Você se prostrar, você se ajoelhar, você chorar, você cair com o rosto em terra. É isso, irmãos, que é adorar a Deus, amém? E isso na nossa vida diária, irmãos. É isso na nossa vida diária. Está, irmão, sempre se rendendo, beijando os pés e as mãos de Jesus. É isso que a gente tem que trazer na nossa mente sempre. Eu estou na presença de Deus, eu sirvo a esse Deus, eu me rendo a Ele, eu me prostro diante da sua glória e da sua majestade em todos os momentos. E aí, irmãos, para a gente fazer isso tem que ter sacrifício. Não é o sacrifício de peso. Mas a gente tem que deixar de fazer muita coisa, irmãos, que agrada a nós. A gente tem que vencer, irmãos, aquilo que muitas das vezes, sabe, irmãos, o nosso eu quer ir para um lado, mas para adorarmos a Deus, a gente tem que renunciar a muita coisa, e isso exige sacrifício da nossa parte. Isso exige sacrifício, irmãos. No começo da igreja primitiva, irmãos, se a gente for ver no livro de Atos, há muitos ensinamentos, irmãos, com relação, ou melhor, há poucos ensinamentos, no livro de Atos, no começo da igreja, com relação ao pecado individual. Mas ali, irmãos, a igreja, ela está muito impactada, porque a mensagem principal da igreja primitiva, sabe qual era a mensagem principal da igreja primitiva, irmãos? Quem sabe? Era a ressurreição de Jesus. Você pode ver, era a mensagem mais pregada, era a ressurreição de Jesus. E aqueles homens que fugiram foram todos impactados pela ressurreição de Jesus. E quando eles começam a pregar, irmãos, sabe qual é a pregação que eles mais pregam, irmãos, depois da ressurreição? O arrependimento. Eles não estão muito preocupados, irmão, com os pecados pessoais. Não quer dizer que eles não ensinaram isso. Mas a maior preocupação deles, irmãos, é que o povo se arrependam de terem crucificado o autor da vida, o Deus que se fez carne. Porque eles, irmãos, como eram a grande maioria judeu, e se converteu, e sabia tudo que era ministrado com relação a Deus, e entender que esse Deus se fez carne, irmãos, para pagar o preço dos nossos pecados, e foi morto pelo povo, irmãos, e a pregação, tanto é que a primeira pregação de Pedro, que 3.000 almas se converteram, ele fala sobre isso, que Jesus, vocês crucificaram a Jesus, Deus. Deixa eu ver aqui essa pregação que é maravilhosa, e ela fala de arrependimento. Livro de Atos, capítulo, não me falha a memória, se é o 5, 2, a partir do 37, não, antes. Isso, a partir do 30, né? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, ele profeta, ele está pregando aqui, irmão, falando de Jesus, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, pregando sobre a ressurreição, tá certo? Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, está pregando sobre a ressurreição de Jesus, de sorte que, exaltado pela mão direita de Deus, a destra,
e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Os irmãos estão compreendendo a pregação, irmão? É sobre a ressurreição, é sobre o que eles fizeram com Deus encarnado, que ressuscitou, que veio a este mundo, e eles mataram, ele ressuscitou, aí ele vai, o pessoal agora fica impactado, nós matamos o Deus que veio a este mundo, e aí eles, ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e que faremos nós, irmãos? Aí vem a outra mensagem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso, irmãos. É isso, irmãos, que nós devemos fazer, irmãos. E qual é o sacrifício nisso, irmãos? É nós nos arrependermos diariamente, irmãos. É termos uma vida de arrependimento, para que nós possamos ter uma vida que agrade ao coração do Senhor. Isso é adorar a Deus com a nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Então, irmãos, por que, irmãos, nós devemos sempre estar com o espírito de arrependimento? Porque o fariseu, ele sempre, irmão, vai se achar num patamar superior para julgar. Olha, se ele julgou Jesus, irmão, ele não vai se arrepender dos seus pecados, porque ele acha que não tem pecado, porque ele acha que ele está só para ditar as normas. Ele não conhece e não reconhece, melhor, ele não reconhece os seus pecados. Quem se lembra do fariseu e do publicano? A parábola lá de Lucas 18. O publicano, irmãos, que era o pecador, ele vai orar a Deus e ele nem levanta os olhos. E todo tempo dizendo com um verdadeiro arrependimento: Senhor, eu pequei contra ti, eu não sou digno de estar aqui na tua presença. Mas o fariseu, o que ele diz? Ah, Senhor, não sou como esse aí não, Senhor. Olha para mim, aqui é santão da gema, Senhor. Isso aí, coitado, Senhor, eu não sou que nem esse aí não. Aí quem foi que saiu justificado, que a palavra de Deus diz? O pecador ou o santarrão? Pecador, arrependido, né? Arrependido, não se esqueça disso. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, que eu sempre gostei dessa ilustração, que quanto mais a gente está perto de Cristo, decore isso, guarde isso. Quanto mais a gente está perto de Cristo, irmão, mais a gente vai se sentir pecador. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente está perto da luz, mais ela vai iluminar nossos pecados. Quanto mais a gente vai estar longe de Cristo, irmãos, mais a gente vai se achar que a gente é santo, é o bambambam. Sabe por quê? Porque não está sendo iluminado os seus pecados. Porque está longe de Cristo. Quem se acha muito santo demais está longe de Cristo. Quem se acha sempre um pecador e precisa de arrependimento é porque está próximo a Cristo, reconhece que sem Cristo não é nada, e nós não somos nada sem Cristo, meus irmãos. Nós não somos nada. Nós não somos nada, se não é Cristo nas nossas vidas, quem somos nós, irmão? Nós não estaríamos aqui não, irmãos. Nós estamos aqui porque Cristo nos atrai. Amém? O fariseu sempre acha que está num patamar superior, irmãos. Ele lança dúvida com relação aos outros e ao ministério dos outros. No versículo 3, Eduardo, lá do nosso texto, ele está julgando lá. Não, perdão. Deixa, me perdi aqui. Então, ele sempre vai estar julgando os outros. E tem mais, irmãos, o fariseu, ele é falso, viu?
Porque Jesus, quando vai falar com ele, pois não, mestre, né? Mestre para lá, mestre para cá, mas depois ele, se isso aí fosse profeta, ele entendia logo que aí era uma pecadora. Ele chama Jesus de mestre, irmãos, mas é da boca para fora, porque ele não quer aprender nada, porque ele se acha, já o sabe tudo. Amém ou não amém? Ele não, quem se acha que sabe tudo vai querer aprender alguma coisa, pastor Carlinhos? Vai não, que já sabe de tudo. E aí, mestre, está certo, mestre. Mas aí, irmãos, ele julga Jesus, né? Então, irmãos, esse fariseu, irmãos, ele não realiza nada para Deus. Ele simplesmente, irmãos, ele só julga. Você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça, você não fez nada. E só está aí julgando. Só está julgando. Mas Maria Madalena, eu fui falar em Maria Madalena, agora a Maria Madalena não quer sair da minha boca. Mas Maria era uma verdadeira adoradora. Amém, irmãos? Sabe por que ela era uma verdadeira adoradora? Vou ver se aqui tem adorador esta noite. Em primeiro lugar, ela foi para adorar Jesus, ela não se importou com quem estava perto, ou que estava falando, ou que estava criticando, ou que estava dizendo que ela chegou assim, ou chegou assado. Não, ela foi para os pés de Jesus. O verdadeiro adorador, ele tem que vir para a casa de Deus, é assim, irmão. Aos pés de Jesus, não é se preocupar se fulano ou ciclano falou isso ou aquilo, não. O verdadeiro adorador, ele tem um compromisso com Deus, não é com as pessoas. Quem quiser julgar, pode julgar. Ele não se importa com os pensamentos contrários. Sabe por quê? Ela quer estar aos pés de Jesus. Quantos vieram esta noite para estar aos pés de Jesus? Aquele, irmãos, que é um verdadeiro adorador, irmãos, ele vai compreender, ele vai para os pés de Jesus, sabe por quê? Porque ele vai compreender, irmãos, que Jesus não afasta jamais o pecador arrependido, mas pelo contrário, ele transforma aquele pecador arrependido. É por isso que ela, cheia de pecado, ela foi, correu, se jogou aos pés de Jesus, porque ela sabia que Jesus não ia colocar ela de lado. Não, Jesus ia transformar a vida dela. É assim que nós devemos fazer, meus irmãos. É por isso que nasceu, eu sempre estou dizendo aqui, se a gente tiver cometido pecado, a gente tem que pedir perdão ao Senhor antes de cear. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não rejeita um coração quebrantado, arrependido. Amém? E aí, irmãos, o amor de Deus salva, o amor de Deus perdoa, e o amor de Deus transforma nossas vidas. Se nós vivermos, irmão, aos seus pés, como verdadeiros adoradores, irmão. E tem mais, para concluir, o versículo 45 ao 47 diz o seguinte: Jesus, olha só, Jesus está aqui esta noite, amém? Eu tenho uma coisa para dizer para você, que Jesus nos observa. Porque naquela casa ele observou. Rapaz, tu está cheio de direito aí, mas você não fez nada por mim. Você não me deu ósculo santo, você não limpou meus pés. E você está aí só julgando tudo. Mas eu estou vendo essa que está aqui aos meus pés, chorando, se derramando, né? Ela não tem cessado de me beijar os pés. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Essa está com o coração quebrantado. Essa está me buscando em sinceridade e verdade. Essa, eu posso ver o seu coração, um coração arrependido. Amém, irmãos? E aí, irmãos, depois da adoração, vem a provisão. Diga, depois da adoração, vem a provisão. Porque depois que ela se jogou aos pés de Jesus, ela chorou, ela beijou os pés de Jesus, em arrependimento. Aí Jesus vai e diz: olha, teus pecados estão perdoados. E ela diz: olha, onde esse evangelho for pregado, o seu nome vai ser citado, você vai ser honrada.
você vai ser honrada. Eu vou trabalhar na tua vida e você vai ser transformada. Porque, queridos, lembre-se sempre, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, irmãos. Nada vai nos faltar. Por isso adore o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, adore ao Senhor, se jogue aos pés dele, que a provisão vai vir daquilo que nós estamos necessitando. Deus vê o nosso coração, sabe as nossas necessidades, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos abençoa da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. O nosso papel é adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu sei que esta noite aqui tem adoradores verdadeiros, e vão se levantar esta noite glorificando ao Senhor.